Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, amém, igreja? Amém, Jesus. Aleluias. Vamos ler a Bíblia no livro de Salmos 62. Salmos 62, versículo 5. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém. Aleluias. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiarei nele, ó povo, confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém, Senhor Deus. Senhor Deus, Pai soberano, nesta noite, Pai querido, entramos em Tua presença, Pai, pedindo, Pai amado, a Tua misericórdia, Deus, pedindo, Pai amado, a vida, Deus, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor possa dar-nos esperança, Pai, como diz a Escritura, que o Senhor possa, Pai amado, ser, Pai eterno, o nosso refúgio, Pai amado, bem presente na hora da angústia. Deus, nós te damos graças no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Louvado seja Deus. Deus é muito bom. Amém. Novamente estamos na presença de Deus. E depois de um dia árduo, de um dia cansativo, calorento, estamos aqui para agradecer a Deus por mais esse dia, pois sabemos que somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E se hoje nós temos a oportunidade de glorificar este Deus, é porque um dia Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Se hoje nós temos a liberdade de glorificar este Deus, você tem a liberdade de louvar este Deus, você tem a liberdade de ir e vir, é porque Ele conquistou isso na cruz. Foi um preço muito duro, embora que hoje muitos veem isto, o sacrifício de Cristo como algo simbólico apenas, mas nós sabemos que foi muito mais do que simbólico. O sangue de Cristo foi para nos dar a salvação, para nos dar a liberdade, para pôr-nos em liberdade, pois antes, outrora, éramos prisioneiros do pecado, éramos prisioneiros da carne, éramos prisioneiros de nossas próprias consciências, dos nossos próprios pensamentos. Mas houve um dia em que o Deus olhou do céu e viu-nos andando como ovelhas sem pastor, andando por caminhos tortuosos. Mas Ele viu também no coração de cada um o desejo. Ele viu no coração de cada um a sede, a vontade por Deus. E isto moveu o coração de Deus. A sede que cada um de nós sentimos, o desejo de mudança, de transformação, isto moveu ali o coração de Deus. E há quem diga que quem segurou Cristo na cruz não foram os pregos, mas sim o amor que Ele sentiu por cada um de nós. Isto foi o que segurou Ele naquela cruz. Às vezes olhamos, observamos e vemos ao nosso redor
Talvez você se sinta incapaz, talvez você se sinta inadequado para estar aí assentado. Talvez você olhe para a sua vida regressa, para aquilo que você um dia praticou, para aquilo que você um dia pensou, e aquilo vem muitas das vezes em tua mente como que uma acusação, como que um despontamento, e você olha para si, meditando naquilo em que você um dia praticou, naquilo que um dia você esteve distante de Deus, e você analisando isso, isto vem como que um despontamento, isto vem como que uma fraqueza, isto vem como que uma dor, uma fadiga. Isto, às vezes o diabo usa isto como um argumento para desviar alguns do caminho, para fazer com que alguns se afastem, para fazer com que alguns perdam o caminho em que está andando. E às vezes, devido ao muito calor espiritual, né, nós vivemos naturalmente falando, estamos no período do inverno. Porém, é um período de inverno em que há muito calor, né? Nós vivemos em um tempo em que é inverno, porém há muito calor. Às vezes, no tempo espiritual, trazendo para o lado espiritual, vivemos aqui, estamos aconchegados debaixo das asas do nosso Deus, né? Como diz a palavra, Israel, há tanto que eu quis pô-los debaixo de minhas asas, como uma galinha põe os seus pintinhos debaixo de suas asas. E aqui estamos nós, debaixo das asas de Deus, debaixo das asas do nosso Criador. Mas isso não é, muitas das vezes, às vezes você sente a quentura do tempo. O tempo mudar, o tempo muda. E naturalmente falando, quando o tempo está frio, que muda para quente, ou quente muda repetidamente para frio, o nosso corpo ele sente a diferença. Às vezes resfriamos, às vezes gripamos, devido à mudança do tempo. E quem tem problema de asma sente isso com mais frequência e com mais força. Então, dentro da fé, há muitas mudanças, há muitos ventos que às vezes sopra, e isso faz com que às vezes venhamos sentir a atmosfera do mundo afora, às vezes venhamos sentir a atmosfera do que está lá fora. Só que quando Cristo nos salvou, Ele nos tirou, nos pôs separadamente do mundo, Ele nos fez estar separados. E eu quero falar hoje com a igreja sobre o tema sede. Todos nós sentimos sede, naturalmente falando, e normalmente é quando tem muito calor. E um dia andávamos desgarrados, andávamos longe da presença de Deus, e um dia ouvimos um pregador, ouvimos uma mensagem, aquilo aqueceu o nosso coração, despertou em nós a sede que havia dentro de cada um de nós, despertou a sede, a vontade de conhecer a Deus. Naturalmente falando, uma pessoa que sente sede, que não tem água para beber, o seu corpo ele fica desidratado. O seu corpo ele fica desidratado, sem força. E as coisas que vêm no corpo humano é fraqueza, tontura, dor de cabeça, fadiga. E se isso prolongar, trará a morte ao homem ou à pessoa que está passando sede, que está sofrendo sede ali. E dentro do natural, como a Bíblia diz, ou melhor dizendo, o profeta diz, o natural tipifica o espiritual. Nós, como seres humanos, sentimos sede de Deus. Nós, como seres humanos, sentimos sede de Deus. Por isso estamos hoje aqui. Você não saiu de sua casa à toa. Você saiu porque você quis ouvir um pouco de Deus. Você sentiu sede de Deus. Agora, a sede natural, ela traz fraqueza. A sede natural, ela traz fraqueza. Ela traz para o corpo humano fraqueza. Se você sente sede e não toma água, o seu corpo vai ficar fraco.
o seu corpo vai ficar frágil, o seu corpo vai estar sensível a todo tipo de virose, de tudo que está no mundo. Espiritualmente falando, quando você sente sede de Deus, vontade de se aproximar mais de Deus, que você não faz isso, que você já é um participante da fé, você que há muito tempo já é participante de Cristo Jesus, você foi resgatado e remido pelo sangue de Jesus, você andando ali, você sente sede de Deus. Você sente sede de Deus, e quando você sente sede de Deus, que você não vai saciar esta sede, não vai procurar ou buscar a Deus para ter ou saciar esta sede que está em você, o seu corpo espiritual vai ficar fraco. Não é diferente, é igual como no natural. O seu corpo espiritual passará a ficar fraco e debilitado, sem força. Então você sente sede. E o momento que você sente sede é aqueles momentos em que Deus fala em teu coração. Vai orar, vai ler, vai jejuar, vai fazer isso ou vai fazer aquilo. E você sente algo queimar dentro de você. Você sente um fogo acender em tua alma. Isto é a sede de Deus que está em você. A partir do momento em que você sente esta sede de fazer algo, de buscar ali saciar a sede que está em tua alma, a sede que foi outrora acendida por Cristo em teu coração, e você não faz isso, o teu corpo começa a ficar debilitado, sem força, você fica fraco na fé, ficamos fracos na fé. E às vezes olhamos para as nossas vidas, começamos a olhar e meditar, e dizemos, não é possível, eu não vou vencer isto, eu não vou vencer este gigante. Quem sabe naquele momento em que Davi estava ali no campo para dividir, ou melhor, para salvar a sua ovelha, que ali estava, ele estava sentindo sede no seu corpo natural, ele estava sentindo uma sede em seu corpo, havia uma fraqueza em seu corpo, e ali, penso eu, que no natural ele não se apartava da sua garrafa de água, da sua água que ele sempre bebia para fortalecer o seu corpo. Só que dentro da sua alma havia também uma sede. E esta sede, sempre que ele tinha, ele procurava saciar esta sede. E no momento de enfrentar o leão, e no momento de enfrentar aquele que iria destruir a sua ovelha, ele buscou em Cristo, ele buscou em Deus ali a força que estava lhe faltando. Ele simplesmente foi lá e olhou para aquilo que estava dentro dele, como diz a letra do hino que agora foi cantado: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Só perdemos uma batalha quando não enxergamos aquele que está em nós. Só perdemos uma guerra, uma luta, quando não saciamos a sede que há em nossos corações. Quando não saciamos ou não buscamos encontrar ou saciar esta sede que há em nosso coração. Em todo o tempo Deus propõe, ou Deus traz para a vida do homem, ali, Ele promove em nossos corações a sede. Ele faz com que você sinta a sede, que a sua alma sinta a sede. Ele faz com que venhamos sentir a sede por Ele. Só que, devido às preocupações da vida, devido ao mundo que aqui está, te influenciando às vezes, as amizades te influenciando às vezes, o mundo te influenciando às vezes, a vaidade, a mentira, o egoísmo te influenciando às vezes, você não abre os olhos ou não quer reconhecer esta sede que tem clamado por Deus dentro de você. Como diz em Salmos 42, como a costa anseia por águas correntes, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Havia algo no coração de Davi, que assim como a costa anseia por águas correntes, águas vivas, não é água parada, é águas vivas, a alma dele estava ansiando por Deus todos os dias de sua vida. Havia um desejo em seu coração.
Havia um desejo em seu coração. E vira e volta às vezes que ele sentia essa sede, ele iria até o encontro de Deus. Ele ia até o encontro de Deus, e esta sede foi aqui, quando ele dava ouvidos a esta sede, quando ele simplesmente dava ouvidos a esta sede que havia em seu coração, ele se fortalecia, porque em vez de ele permanecer com seu corpo fraco, que naturalmente falando, quando se deixa de beber, o corpo do homem fica fraco, o seu corpo fica debilitado, assim também é no espiritual. Mas ele saciava a sua sede todas as vezes em que ele tinha sede de Deus. E quando ele saciava, aquilo dava força para ele enfrentar o seu inimigo e trazer a vitória para si. Acontece que, muitas das vezes, estamos na frente de um gigante, assim como Davi esteve um dia. Assim como Davi esteve um dia em frente ao seu gigante, mas havia uma força interior dentro de si, promovida por Deus, porque havia uma sede, e toda vez que dava sede, ele ia até o bálsamo que era Deus, e fortalecia o seu corpo espiritual, e ali dava-lhe vigor e fé para vencer o gigante que estava à sua frente. Aquilo que se levantava para com ele saciava a sua sede. Acontece que passa anos e anos, às vezes estamos em frente a um gigante, estamos à frente em uma batalha espiritual, e às vezes nos damos por vencido. Não é que nós perdemos a batalha, nos damos por vencido. Por quê? Porque a sede, ela promove no homem também tonturas, fraquezas no corpo, e as tonturas na vida espiritual nada mais são do que aquele ápice de pensamento que às vezes você tem. Você olha para o mundo e você passa a desejar as coisas que estão no mundo. Aquilo são a tontura promovida pela sede. Você começa a não ter um posicionamento firme na fé. Você já não tem mais uma fé ali firme naquilo que você cria anteriormente. Por quê? A sede tem promovido para a tua vida tonturas. E essas tonturas em tua vida, ou tua mente espiritual, no homem interior, no homem espiritual, faz com que você passe a olhar o mundo com mais frequência, com outros olhos. Você passe a olhar o mundo com um desejo pelo mundo, quando na verdade devemos ter um desejo fincado a Deus. E sede é isso, sede nada mais é do que desejo. Sede nada mais é do que desejo também na fé. Então você sente tonturas, você passa a olhar o mundo com mais frequência, olhar as coisas do mundo, olhar a vaidade, olhar as bebidas, olhar as drogas, olhar a violência, e ali você se agrada. O seu eu natural, o homem natural, começa a olhar para o mundo, porque o corpo espiritual está fraco. E o natural começa a se fortalecer, trazendo tonturas na fé, tonturas na tua mente, na fé. Você começa a olhar o mundo com outros olhos. Você começa a olhar e dizer: fulano de tal tem isso, fulano de tal consegue fazer isso, e eu não posso fazer isso. Você olha a juventude para quem é jovem, você olha para o mundo, para as meninas, para os jovens aí, andando, fazendo tudo o que bem entendem. Não há uma proibição de seus pais. Não há ali algo que vete, e proíba eles de fazer aquilo que eles desejam para o seu corpo natural. E você começa a ter tonturas, você começa a olhar o mundo com outros olhos. Você passa a olhar a vida espiritual menosprezando e dizendo: não é aqui o meu lugar, ou pensando não ser aqui o seu lugar. Você começa a olhar com outros olhos. Por quê? Você deixou de beber da água da vida. Você deixou de beber de Cristo. Você deixou de beber do manancial que é da vida para ti. E você começa a olhar o mundo com outros olhos. Você começa a desejar. Não foi isso que aquele jovem fez? Ele ali dentro de sua família, dentro dos seus laços familiares, começou a olhar o mundo. E olhou ao seu pai e disse: pai, dê-me minha parte da minha herança. Dê-me minha parte da minha herança. Ele começou a olhar o mundo, olhar as coisas que estão no mundo, começou a se influenciar. Por quê?
ele não saciou a sede que havia dentro da sua alma. Todas as vezes em que você sente sede por Deus, que você deixa de obedecer esta sede que há em teu coração por Deus, o inimigo começa a colocar sede de outras coisas dentro de você, dentro de cada um de nós. Ele começa a substituir ali um momento com Deus por um momento com a internet. Um momento com Deus por um momento com as amizades. Um momento com a palavra, com um momento por bebidas, drogas, e aí vai. Ele começa a substituir. E a tua sede, que antes era por Deus, passa a ser pelo mundo. E você começa a olhar o mundo com a clareza maior, naturalmente falando. Você começa a desejar, você começa a observar com um desejo mais afegante pelo mundo. E aquilo ali, é dali que vem a queda. É dali que vem a queda, porque o outro estágio de quando um homem ou uma mulher começa a ter sede natural e não sacia sua sede, o seu corpo começa a estar desidratado, vem em sua mente grandes, fortes dores de cabeças. Dores de cabeças, enfermidades. E quando na fé você deixa de saciar a tua sede por Deus, começa a entrar na tua vida enfermidades. Começa a entrar em tua vida enfermidades que podem ser pecados, enfermidades que podem ser enfermidades naturais também, ou até mesmo espirituais, frieza espiritual, falta de desejo por Deus. Falta de desejo por Deus. E às vezes estamos olhando para o mundo com outros olhos, com um olhar de desejo pelo mundo, pelo aquilo que está no mundo. Por quê? Porque nós não saciamos a nossa sede em Deus. Nós deixamos de saciar a nossa sede em Deus. A Bíblia diz em Salmos 107, porque Ele sacia a sede e desfaz plenamente o faminto. Esta sede e esta fome é a sede da palavra de Deus. É a fome pelo conhecimento da palavra de Deus. É a sede por uma mudança de caráter. É a sede por uma mudança de vida. A partir do momento em que você deixa de desejar uma mudança na tua vida, você está perdendo a sede por Deus. A partir do momento em que você se sonda e diz, ou pensa que não há problemas, que você não tem mais falta de nada, como diz na era de Laodiceia, que é o período em que nós estamos vivendo, em que as pessoas dizem, de tudo eu tenho, de nada eu tenho falta. Veja que o saciamento que o diabo traz para a sua vida e para a minha vida é a conformidade. É você se sentir conformado com a situação em que você está vivendo. Você se sentir conformado com a vida que você tem levado. Você se sente conformado. Você já não tem mais daquele sobrenatural, aquele desejo do sobrenatural. Sabe? Aquelas grandes coisas que aconteciam em nosso meio, grandes curas. Pessoas serem curadas do câncer, pessoas serem ressuscitadas, pessoas acontecerem coisas grandes em nosso meio. Sabe que a partir do momento em que nós não temos mais sede do sobrenatural, é que nós viramos ou estamos virando pessoas naturais, conformadas com a vida natural, terrena. Você já não sonha com o espiritual. Você já não faz planos com o sobrenatural. Como o irmão Geneilton disse agora há pouco, com respeito às crianças, fazendo planos com algo futuro, de como será no céu, e ter aquele desejo, aquela vontade de conhecimento, de como será lá, de como lá será feliz, de como lá não haverá morte, de como lá não haverá enfermidade, de como lá não haverá mais nada disso natural. Mas acontece que às vezes estamos substituindo a sede de Deus pela sede natural. Estamos tão voltados com o natural, que a doença tem sido parte de nossas vidas e às vezes nos conformamos com isso. De que estamos tão conformados de que não temos grandes mover do Espírito Santo e você se sente comovido ou se sente calmo com isso. Não podemos nos sentir calmo com isso, com a falta do sobrenatural em nosso meio.
Não podemos de maneira nenhuma nos sentir acomodados por não ter o sobrenatural. Não, nós temos que buscar o sobrenatural. Nós temos que buscar uma vida sobrenatural com Deus. Porque a partir do momento que nós deixamos de buscar uma vida sobrenatural ali com Deus, é que nós estamos perdendo a sede por Ele. Já não temos sede de que os dons se manifestem em nosso meio. Já começamos a não ter mais aquela sede viva de ver grandes coisas se mover, se acontecer no nosso meio. Sabe, a fé, eu vejo a fé da minha forma de aplicar com respeito à fé. A fé, ela é algo soberano. Ela é algo existente. Ela não é algo mental. Ela não é algo psicológico apenas, que fica apenas no seu psicológico. Nós temos que trazer a fé para a vida em que nós estamos vivendo. Para o natural, nós temos que trazer a fé. Então eu vejo que quando Cristo disse aos discípulos: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseste a este monte: mova-te daqui para ali, ele se moverá. Sabe, muitos aplicam isso aos problemas, e pode ser aplicado aos problemas. Mas sabe, eu creio de que se passarmos a usar da fé, poderemos fazer grandes coisas no mundo ou no tempo em que nós estamos vivendo. Podemos sim mover uma cadeira de um lado para o outro. Podemos fazer coisas com as coisas naturais usando a fé. Porque a fé, ela é algo viva. Ela é algo que tem que fazer parte do nosso cotidiano. A fé, a gente tem que ter ela ali, atuante em nossas vidas. A fé, ela é algo da mente, sim, mas você tem que ver ela com mais propriedade. Nós temos que ver a fé com algo mais com propriedade. Algo de que você disser algo, aquilo tem que acontecer. Se você disser algo, aquilo tem que acontecer mediante a fé. A fé, ela é algo vivo. A fé é isso. A partir do momento em que a igreja, a partir do momento em que nós deixamos de ter sede por Deus, sede do Deus vivo, começamos a perder os atributos espirituais de Deus em nossas vidas. Você começa a perder a fé, você começa a perder o ânimo, você começa a permitir em sua vida as tonturas do espiritual, você começa a visualizar o mundo com outros olhos. Você começa a ter fraqueza, nem sempre você terá aquele ânimo de estar na fé, porque esta é a fraqueza causada pela falta de sede em nossas vidas. Se não sentimos vontade de estar na igreja, buscando a Deus, orando, louvando aqui, é porque nós estamos fracos na fé. Se você não tem sede de vir à igreja, de estar aqui cultuando a Deus, é porque você está fraco na fé. E a fraqueza da fé é causada pela falta de sede a Deus. A fraqueza na fé é causada pela falta de sede em Deus. Se você passa a não ter mais sede de Deus, sabe o que acontece na vida espiritual do homem? Assim como no natural entra a fadiga. Assim como no natural entra a fadiga. No natural, quando começamos a ter muita sede e não temos águas para beber, ou não queremos beber, entra a fadiga. Você fica fadigado com tudo que está à sua volta. Da mesma forma na fé. Você deixa de ter sede por Deus. Você começa a se afadigar com tudo que está ao teu redor, na fé. Você começa a se afadigar com o irmão. Você começa a se afadigar com o jeito de um outro irmão ou de uma outra irmã. Vem a fadiga, você começa a se afadigar do lugar. Você se afadiga de vir à igreja. Há uma fadiga constante em muitos nos dias de hoje, na era de Laodiceia. Há uma fadiga constante. Há uma fadiga constante. Por quê? Causado pela falta de sede a Deus. Pela falta de buscar o sobrenatural, de buscar uma vida sobrenatural com Deus. A partir do momento em que perdemos a sede, pode se aproximar ou entrar em nossa vida a morte espiritual. A morte espiritual é quando você diz: eu não vou mais buscar a Deus,
Eu não vou mais ter uma comunhão com Deus. E foi para isso que Cristo morreu, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele, para que o elo que foi quebrado no jardim pudesse ser refeito novamente, e o acesso que você não tinha a Deus pudesse ter um acesso ao teu Criador. E o acesso que foi quebrado, o vínculo que foi quebrado, foi dado por Cristo Jesus com a sua morte ali na cruz. É a partir do momento em que você deixa de ter sede, ou deixa de dar ouvidos à sede que há dentro de você, você passa a imperar em sua vida o espírito de morte espiritual. Você passa a não ter mais desejo, vontade de estar nos cultos. Você já não tem mais aquela vontade ardente de estar ali, aquele ânimo, aquele vigor, aquele desejo ardente por Deus, vai se esvaindo, porque há uma substituição dentro do teu coração, há uma substituição dentro da tua mente, há uma substituição. Isso tem trago para o teu corpo espiritual, fraqueza, tontura, dores de cabeça que são enfermidades, fadigas. E essas tonturas trazem alucinações. Você começa a ser uma pessoa alucinada. Você já não sabe o que é certo e o que é errado. Você já não tem algo nítido em tua frente, porque as tonturas têm trago para a tua mente alucinações. Você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Você diz, não tem problema eu fazer isso, não tem problema eu fazer aquilo, porque há alucinações em tua vida. E foi o que aconteceu com aquele jovem, quando ele tomou a decisão e disse, eu não vou mais estar aqui, dê-me a minha parte da minha herança. Dê-me a minha parte da minha herança. E assim ele foi gastar com aquilo em que ele achava ser correto, em que ele achava ser verdadeiro, em que ele achava ser puro. Sabe, ele perdeu a noção. Ele estava alucinado. As tonturas espirituais em sua vida, na sua vida hoje, podem fazer com que você tome decisões erradas para a tua vida espiritual. Você tome decisões erradas para o teu corpo espiritual. Você venha fazer com que a fadiga venha fazer parte da tua vida. E você passe a não mais querer mais o sobrenatural, a não ter mais uma comunhão com Cristo, a não ter mais uma comunhão. Você passa a não desejar mais aquilo que foi de maior sofrimento para Cristo, que foi a morte naquela cruz, para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Você passa a rejeitar o sacrifício de Cristo, quando deixamos de ter sede por Ele. Então, nós estamos vivendo em um tempo difícil, em um tempo de muito calor espiritual, em que devemos vir e volta, bebemos da água da vida, bebemos de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo em um período de muito calor espiritual. E nesse calor espiritual, você tem que saciar o teu corpo espiritual, para que você venha estar firme e forte, para lutar as batalhas espirituais que estão se levantando. Talvez você diga, não, mas eu não consigo identificar nenhuma batalha espiritual. Isto é a maior prova de que você está muito natural. Quando você não identifica uma batalha espiritual, é sinal de que você está no chão. É sinal de que você está no chão, fraco e cheio de tonturas, náuseas e tudo mais espirituais. Você já não consegue mais ter uma visão lógica daquilo que você tem que enfrentar. Você precisa beber da água da rocha. Você precisa beber de Cristo Jesus. Você precisa ter um encontro com Ele o quanto antes. Ou a morte fará parte de nossas vidas. E se isto acontecer, e se morrermos na fé, aonde estará a sua alma? Aonde estará a tua alma? Aonde estará a sua alma após a sua morte, a morte do corpo natural? Se no espiritual você não fortaleceu a sua alma, o seu corpo espiritual, você não fortaleceu aquilo que era realmente vivo dentro de você, que Ele tinha colocado dentro do seu coração, que é o desejo por Deus, que é a sede,
se você não fortaleceu a isso, aonde estará a sua alma? Aonde estará a sua alma se hoje Ele pedir a sua vida? Se hoje for o teu último dia, se hoje for o último momento de decisão para ti, aonde estará a sua alma? Aonde você estará se Ele disser, hoje é o teu dia? Aonde estará a sua alma? Aonde estará a minha alma? Aonde estaremos nós? Aonde estaremos nós? Então nós temos que saciar esta sede. Em todos os momentos em que você sentir sede dele, você tem que saciar esta sede. Não é depois, não é amanhã, é o hoje, é o agora. Porque você não sabe o dia e nem a hora. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Nós temos que estar preparados. Então é isso, irmãos. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos pôr de pé para assim orarmos e irmos para os nossos lares. Louvado seja Deus. Seu Deus, Pai soberano.